Aleluia, graças a Deus, queridos, boa noite. Estamos num culto, em família, reunidos para falar da palavra de Deus. Aleluia, Deus é bom, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é incomparável, Ele é o Deus, o nosso Senhor, o Rei da nossa vida, aquele em que nós temos prazer. Nós temos prazer na presença de Deus. Pela manhã o Tiago Stark estava ministrando e falando sobre a importância de nós termos uma vida, nós temos um caráter, de como novas criaturas que nós somos feitos da parte de Deus, que Deus deseja que nós venhamos verdadeiramente a viver como novas criaturas. Tem algo que eu acredito que ele nem falou, mas que enquanto ele ministrava assaltou meu coração, que diz assim: o Evangelho não deve se adaptar à nossa vida, mas nossas vidas devem se adaptar ao Evangelho. E ele disse: Deus espera de mim atitudes correspondentes com tudo aquilo que Ele me deu, e com quantas coisas boas Deus tem nos dado, e há uma expectativa da parte de Deus que nós venhamos a corresponder àquilo que Ele tem feito por nós. Ele nos resgatou, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, e não foi à toa, não é para a gente ficar sentado. Deus tem uma expectativa que a gente vai fazer diferença, que a gente vai ser relevante nesse mundo. É por isso que nós despertamos nessa manhã com fôlego de vida. Deus conta conosco. O plano dele ainda não acabou a nosso respeito. Tem mais. Ele quer fazer grandes coisas nessa terra, mas através de mim e através de você. Você é precioso, você é ungido, você tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, glória. Eu quero que você abra a Bíblia comigo, por favor. Aleluia. Aleluia. Em Gênesis capítulo 4. Esse não é propriamente o tema da mensagem, mas eu quero fazer uma pequena introdução. Então, Gênesis capítulo 4, vamos ler a partir do, Gênesis capítulo 5, a partir do verso 23. Gênesis 5, 23. A Bíblia diz assim: todos os dias de Enoque foram 375 anos. Aleluia. Vamos voltar ao verso 22. Diz assim: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Verso 24: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Um homem que numa geração, a 7ª geração depois de Adão, a Bíblia diz um homem que andou com Deus. E a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Abra comigo a Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 11. Aleluia. Hebreus capítulo 11. Aleluia. Hebreus 11, capítulo 11, verso 5, a Bíblia diz assim: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Forte. A Bíblia diz que ele foi transladado. Ele honrava tanta presença, considerava tanto o Senhor, que Deus o tomou para si. Sabe?
Ele não tropeçava em Deus de vez em quando. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Era uma vida, uma devoção, todos os dias. E ele andou tanto com Deus ao ponto que ele chegou num lugar onde ele foi tomado por Deus. E assim como Enoque foi tomado por Deus, ele é um exemplo, um tipo do que revela o arrebatamento da igreja. Porque ele foi transladado, isso no capítulo 5, a Bíblia diz que no capítulo 6 de Gênesis, Deus anuncia o dilúvio, onde viria juízo sobre a terra por causa da iniquidade. Porque nós andamos com Deus, porque nós somos a igreja gloriosa do Senhor, nós seremos arrebatados antes de vir o grande juízo terrível sobre a terra. Mas até nós sermos arrebatados, e arrebatamento está bem próximo, queridos. Será num piscar de olhos, pode ser a qualquer momento. Pode ser ainda essa noite. Esse culto pode nem acabar. Mas até esse dia chegar, existe uma expectativa da parte de Deus de revelar a sua glória através de nós, a sua glória em nosso meio, a fim de nós venhamos a ser relevantes nesta terra. Individualmente nós podemos andar com Deus dia a dia, em toda a nossa jornada, em tudo aquilo que Ele tem para nós. Mas quando nós nos reunimos para provar de uma unção corporativa, o desejo de Deus é derramar a sua glória com peso sobre as nossas reuniões. Porque se for para fazer parte de uma comunidade, para ter amigos ou para contribuir, nós poderíamos ir a qualquer clube. Mas quando nós nos reunimos como santos, Deus quer fazer algo através de nós. Isso não quer dizer que Deus não vai fazer algo através de mim no meu trabalho, ou quando eu estiver com meus familiares. Sim, Deus vai fazer. Eu carrego a glória de Deus dentro de mim. Coisas acontecem. Eu tenho o Espírito Santo. Mas em nossas reuniões, Deus tem algo a derramar de um modo especial. A sua glória caindo. Nós temos a unção de um modo individual, e nós veremos isso ao longo da ministração nessa noite. Mas existe algo diferente quando nós estamos reunidos como igreja gloriosa do Senhor. Então vamos começar, vamos abrir a Bíblia comigo, por favor, em 1 Reis, não, em 2 Crônicas, capítulo 5. 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13. Nessa noite nós vamos falar sobre a glória de Deus. Eu desejo a glória de Deus, queridos, no nível maior e mais profundo. Eu quero ir a águas mais profundas no Espírito. Então a Bíblia nos diz assim, 2 Crônicas capítulo 5, verso 13 a 14, diz assim: e quando em uníssono há um tempo, em uníssono, nós vamos gravar isso, porque ao longo da ministração nós vamos trabalhar isso. Então, enquanto em uníssono há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram-lhes para se fazer ouvir, para louvarem ao Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram a eles voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Verso 14, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Eles estavam reunidos na casa do Senhor, aqui Salomão havia edificado o templo. Eles estavam se consagrando, estavam em unidade, uníssono, cantando, louvando ao Senhor, reconhecendo a presença, o senhorio, a fidelidade de Deus. E a Bíblia diz que na casa do Senhor que eles edificaram, veio uma nuvem, e a glória de Deus tomou a casa. E a Bíblia continua dizendo que os sacerdotes, eles não conseguiam ficar de pé, porque tamanho era o peso da glória de Deus naquele lugar. Do mesmo modo, em 1 Reis, você não precisa ler, eu vou ler 1 Reis 8:11, você anota, diz assim: de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar,
por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Deus deseja encher as nossas reuniões com a sua glória, ao ponto de que a gente venha perder o controle das nossas reuniões, ao ponto de que, assim como eles, que não conseguiram nem ficar de pé, a gente também não consiga, porque o Santo Espírito caiu com peso, todo mundo está considerando, e Ele vai poder fazer tudo aquilo que Ele deseja, e tudo que Ele faz é bom, precioso e maravilhoso. Nós devemos ansiar pela presença manifesta de Deus. E abra comigo a Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 6, verso 4, nós vamos ler muitas passagens nessa noite. Romanos 6, 4, eu vou lendo para adiantar, diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, a Bíblia diz, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Assim como a glória do Pai ressuscitou a Jesus, a Bíblia diz, existe uma expectativa da parte de Deus, que nós viemos andar com essa glória em novidade de vida. Uau! Glória do Pai. Romanos 8, 11. Romanos, capítulo 8, verso 11, eu vou ler, diz assim: se habita em vós o Espírito, que daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Lemos em Romanos que a glória do Pai ressuscitou a Jesus, e agora nós vemos em Romanos 6, agora em Romanos 8, a Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Ou seja, a glória do Senhor é a manifestação do Espírito Santo. A glória do Senhor é a manifestação do Espírito Santo. Espírito Santo esse que estou a Cristo dentre os mortos, está vivificando o nosso corpo. Espírito Santo que está em nós, Ele mora, Ele vive, Ele reside em nós. Eu já vou antecipar, dar já um spoiler do que a gente vai continuar falando daqui a pouco. Mas assim como a glória encheu a casa, hoje nós somos a casa de Deus. Por todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Bíblia dá vários exemplos de Deus revelando a sua glória aos homens pelo poder do Espírito Santo. E agora a gente vai ver alguns exemplos de como Deus manifestava a sua glória pelo poder, ou pela presença, ou pela manifestação do Espírito Santo. Abra comigo a Bíblia em Êxodo capítulo 40. Ei, aleluia. Êxodo 40, verso 34. A Bíblia diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A nuvem, a glória. A nuvem, a glória. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam um templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e se encheu de fumaça. Nuvem, fumaça, glória. Nuvem, fumaça, glória. Ezequiel capítulo 1, verso 28. Ezequiel capítulo 1, verso 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor.
vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz do que falava. A aparência da glória de Deus é como um resplendor, é como um brilho, era como uma luz. E a Bíblia diz que Ezequiel, ele caiu com o rosto em terra ao ouvir o som da voz do Santo Espírito falando com ele, trazendo revelações. Você está em Ezequiel, vamos para o capítulo 10, verso 4. Oh, aleluia. Diz assim, Ezequiel 10, 4. Então se levantou a glória do Senhor, uma glória que se levanta. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se da nuvem e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. A glória que se levanta, a glória que toma lugar, a glória que enche a casa, a glória que resplandece sobre a vida. Lucas capítulo 9, verso 28. Lucas capítulo 9, verso 28. Diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu o monte com o propósito de orar. Jesus orava. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória. E falavam da sua partida e que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória. Porque estavam acordados, a despeito do cansaço, viram a glória. E 2 varões com ele acordado estavam. 33. Ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhe Pedro: mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. Pedro ficou boquiaberto, ele viu o Senhor, vamos fazer aqui uma tenda, tá bom demais aqui essa glória. Enquanto ele falava, a Bíblia diz que veio uma nuvem e o envolveu. Quando ele foi envolvido pela nuvem, continua dizendo, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Ele viu a glória, e quando ele viu a glória, estava legal, ele queria fazer até uma tenda. Mas quando essa nuvem o tomou, ele ficou até com medo. Tamanha é a glória de Deus. Eu oro que nós tenhamos experiências assim, que tamanho seja o nível da glória de Deus, que a gente fique até com medo do que vai acontecer. Porque a gente perdeu o controle, a gente não sabe mais o que vai acontecer. A glória de Deus mexe com a gente. A glória de Deus não faz coisas comuns. A glória de Deus faz coisas sobrenaturais, faz coisas incomuns. A glória de Deus manifesta milagres. A glória de Deus tira o impossível. Mateus, falando dessa mesma passagem, eu peguei um trecho em Mateus 17, 2, assim: e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol. Então, o resplandecer tem essa conotação de brilhar ou de luz. O rosto de Jesus resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aleluia. Tenho mais uma passagem que eu quero ler com vocês. Êxodo 24, 16. Êxodo 24, 16 ao 18. Diz assim: e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Do meio da nuvem, que também representa a glória, chamou o Senhor a Moisés: vem para cá. 17. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor. A glória que tem um aspecto do fogo consumidor.
no cimo do monte aos olhos dos filhos de Israel. O fogo que consome tudo aquilo que não agrada a Deus. O fogo que purifica. Aleluia. 18. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu durante 40 dias e 40 noites. No meio da nuvem ele subiu e provou de um nível profundo da glória de Deus. Quantas coisas Moisés não recebeu como instrução nesses 40 dias. Mais uma passagem. Isaías capítulo 4. Isaías 4, 5 e 6. Capítulo 4, versos 5 e 6. Estamos pegando bastante fundamento, queridos, nas Escrituras. Então, Isaías 4, capítulo 4, verso 5 e 6 diz assim: criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque toda a glória se estenderá em um dossel, em um pavilhão. Esse trecho, toda a glória se estenderá em um dossel, em um pavilhão. Na Bíblia King James assim: porque todos, sobre todos, a glória será uma defesa. Glória que nos defende. Verso 6: os quais serão para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade. Uma profecia para os últimos dias que Isaías está tendo aqui, mas falando da glória de Deus como uma imagem de uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Glória esta que é uma defesa para o povo de Deus. Aleluia. Nós vimos muitas palavras nesses textos. Nós vimos que a manifestação da glória de Deus, ela poderia se apresentar pela nuvem, pela fumaça, resplandecência, resplendor, brancura. Muitos aspectos que demonstravam a glória ou a manifestação do Espírito Santo. Aleluia. No Antigo Testamento e também em Jesus com os seus discípulos, que nós vemos quando houve a transfiguração. Sabe, queridos, tudo isso não está na Bíblia à toa. A Bíblia diz em Romanos que tudo quanto foi escrito para o ensino foi escrito. Tudo quanto está nas Escrituras tem um propósito para nós. Se existe tanto registro da glória de Deus, da manifestação do Espírito Santo, é porque Deus quer falar algo com a gente. Deus quer chamar a nossa atenção para a sua glória. Aleluia. O irmão Reagan, ele conta em seus livros, em muitas de suas reuniões em que ele ministrava, ele via como uma nuvem, e a glória de Deus começava a se manifestar. Por volta dos anos 40, isso aconteceu muito em seu ministério, em suas reuniões. E muitas coisas gloriosas, espetaculares e sobrenaturais aconteciam nessas reuniões. Sabe, Saulo, quando estava viajando para Damasco, para perseguir o caminho, ou para perseguir a igreja que estava nascendo, a Bíblia diz que ele teve um grande encontro. Ele teve um encontro com uma luz que brilhou do céu ao seu redor. Atos 9:3. Mais tarde, Paulo conta essa experiência para uma multidão em Jerusalém, dizendo: tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz. Sabe? Paulo, ele não ficou cego por causa de uma doença. Ele não ficou cego por causa de uma enfermidade. Foi por causa que ele encontrou a luz da glória de Deus. Cegou seus olhos por um tempo. Ele estava enganado. Toda a jornada que ele pensava que era certa estava equivocada, até que ele encontrou a glória de Deus. Depois de uns dias, Ananias apareceu, as escamas caíram, ele passou a enxergar, ele teve uma experiência extraordinária com a glória de Deus, e aquele homem que era um perseguidor, se tornou o apóstolo dos gentios. Escreveu 1/3 do Novo Testamento.
tão somente porque teve encontro com a glória de Deus. Ele foi inaugurado, ele foi batizado na glória de Deus. E depois disso, nunca mais a vida dele foi a mesma. Ele conta, eu conheci um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, que foi até o terceiro céu. Quantas coisas, quantas revelações o apóstolo Paulo teve, que hoje para nós são doutrina. Quantas cartas ele escreveu para as igrejas. Por quê? Porque teve encontro com a glória de Deus. Porque se rendeu à glória de Deus. Porque não resistiu, ele se dobrou. Aleluia! Deus deseja mostrar a sua glória e seu poder. Ele quer demonstrar. Não é para ficar apenas escrito na nossa Bíblia, é para ser uma realidade, é para ser viva, é para fazer parte das nossas reuniões. Porque quando a glória de Deus se manifesta, as nossas vidas são transformadas. Às vezes, uma pessoa pode estar lutando contra um vício e sozinha ela não consegue. Até que a glória de Deus se manifesta e sobrenaturalmente ela consegue largar aquele vício em que ela estava acorrentada e aprisionada. Não desprezamos alguns tratamentos, mas a glória de Deus pode fazer aquilo que o homem não pode. Não desprezamos o poder e a presença, o trabalho e o ministério do Espírito Santo. Ele é Deus. E algumas vezes a gente fala a terceira pessoa da Trindade, como se fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui embaixo. Não, os três são Deus. Eles são coiguais. Eles são interdependentes. Os três são Deus. Não tem maior ou menor na Trindade. Eles trabalham juntos. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é um ventinho, não é um arrepio que a gente sente. Ele é a pessoa, uma pessoa da deidade. Rabacassás, pessoa essa que quer se relacionar conosco. Pessoa essa que quer encher a sua presença em nossas reuniões. Sabe quando você está numa reunião e chega alguém, e aquela pessoa chega, parece que ela roubou toda a cena. A conversa estava boa com todo mundo, com todo o grupo, mas chegou aquela pessoa, não sei, aquela pessoa, ela é bacana, ela sabe conversar, ela é descolada, ela sabe lidar com os diferentes perfis da reunião, ela consegue a atenção de todo mundo. Assim é o Espírito Santo. Nessa geração nós temos recebido a revelação da palavra sobre o batismo do Espírito Santo e sobre o falar em outras línguas também. Isso é bíblico, isso é importante, é algo que por muito tempo foi desprezado na igreja. O orar em línguas, ser batizados no Espírito Santo, e é bom demais, que bom que a gente passou disso, que bom que a gente alcançou, que bom que a gente crê, que bom que a gente pratica, que bom que a gente ministra. Mas, queridos, a oração em línguas é apenas a porta do sobrenatural para nós acessarmos a glória de Deus. E parece que em alguns momentos a gente ficou conformado e está bom demais. Eu oro um pouco em línguas. Orei um tempinho, está bom. E a gente para. E Deus tem mais para nós. E a gente fica conformado. A gente fica na porta da glória, só que a gente não acessa a casa da glória. Há muito mais para experimentar na esfera do Espírito Santo de Deus. Diga assim, há muito mais do Espírito Santo para eu experimentar. Diga assim, eu quero mais. Querido, se você quer mais, ele também quer mais. Então vai dar certo. Porque quando dois estão juntos, quando os dois andam de acordo, as coisas podem acontecer. Aleluia. Se ele deseja se manifestar mais, e se você deseja mais a manifestação dele, você está abrindo a porta, e ele vai entrar e fazer aquilo que só ele pode fazer. Aleluia. Em nossas casas, e até mesmo em algumas das nossas reuniões, a gente, de algum modo, tem se conformado em só molhar o dedinho do pé. A gente vai até a praia, a gente faz aquela viagem, a gente se prepara para vir para o culto, a gente faz aquela viagem, atravessa a cidade, talvez nem todos, alguns moram perto, mas alguns atravessam a cidade, alguns vêm de outro município, e vêm, e a gente chega e se prepara e gera expectativa,
E a gente vai na praia, desceu. Aí a gente viu, tá legal, coloca o dedinho do pé assim. Vou embora, deixa eu colocar no meu carro de volta. Tá bom. Quando eu tiver férias eu volto de novo. No próximo domingo eu volto para o culto. E a gente molhou só o dedinho. Só que existia um rio, existia uma praia, existiam ondas nos chamando. Vem profundo. Deus quer que a gente se afunde na água do seu Espírito. Ele quer que a gente se afogue na sua presença. E se de algum modo a gente se afogar ao ponto de não conseguir voltar, porque estava na glória, está bom demais. Enoque andou com Deus e foi tomado. Mas Lucas, se eu começar a orar bastante, se na hora que o louvor estiver fluindo, se eu me render, vai que eu me rendo tanto que Jesus me puxa e eu não volto. Porque se Ele te puxar, que coisa boa, está com o Senhor já. Se Ele mesmo te convocar, Ele te alistou, já dizendo, chegou o seu tempo, pode vir. O que tem de ruim nisso? Você não estava em pecado, você estava numa reunião dos santos, com o joelho rendido, prostrado, quebrantado, foi tomado, não voltou. Que coisa boa. Você acessou um portal, me mostra o caminho. Ei. Aleluia. Agora existe uma chave para que a glória de Deus se manifeste de um modo mais forte, profundo, com liberdade em nossas reuniões. E uma dessas chaves é a unidade. A unidade numa reunião permitirá que Deus revele, manifeste a sua glória. Abra a Bíblia comigo, por favor, em 2 Coríntios capítulo 6. Talvez você possa dizer, Lucas, você está sendo exagerado nessa noite. Pode até ser que estou sendo exagerado, queridos. Mas é bom que de algum modo nos chacoalha. 2 Coríntios 6,16 diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, eu habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Diga assim, eu sou santuário do Deus vivente. Não é do Deus morto, não é do Deus do passado, é do Deus de hoje, é do Deus Todo-Poderoso, é o do Deus que é para sempre. Mas a Bíblia diz, disse, somos santuário, não diz assim, eu sou. Paulo diz, eu sou santuário, ele diz, somos santuário. Juntos nós somos santuários do Deus vivente. Nós vimos, nos primeiros textos que nós abrimos essa noite, em 2 Crônicas 5,13, que eles estavam em uníssono, louvando ao Senhor. Em uníssono, louvavam ao Senhor, bendiziam ao Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, santo, santo, santo. A Bíblia diz que como uma nuvem, a glória de Deus encheu aquele templo. Nós somos santuário do Deus vivente, como membros do corpo de Cristo, como igreja gloriosa do Senhor. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Diga assim, o Espírito Santo habita em mim. Aleluia. E Ele quer transbordar através de nós. Aleluia. Nós não queremos calar o Espírito Santo em nós, queremos dar voz a Ele. Voz ao Espírito Santo, voz ao Santo Espírito. Ele tem no primazia em nossas vidas, nos inspirando, nos ensinando, nos consolando, o nosso amigo fiel Espírito Santo. Mas como eu estava dizendo no princípio, nós temos uma unção individual, e você pode abrir comigo 1 João capítulo 2, verso 20. 1 João 2,20 diz assim: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Individualmente, cada um de nós temos a unção do Espírito Santo.
No verso 27 diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Ou seja, nós recebemos uma porção ou uma medida da unção do Espírito Santo. A Bíblia diz que essa unção, ela permanece em nós. Assim, a unção do Espírito Santo permanece em minha vida. Aleluia. Só que, como eu já disse, a unção corporativa ela é mais forte, e ela se manifesta quando os crentes concordam. Individualmente nós temos a glória de Deus, nós temos a unção do Santo, mas quando nós estamos juntos aqui nos reunindo, queridos, existe um nível maior de unção, a unção corporativa. Só que como essa unção corporativa ela vai funcionar? É necessário unidade, porque a unção individual que o Wilson tem, com a unção individual que a Carol tem, essa unção ela vai se somar quando tiver unidade. Senão haverá um muro de divisão, e aqui estará uma porção da unção, aqui estará uma outra porção da unção. Mas quando há uma unidade, quando há uma aliança, quando há um relacionamento, a porção da unção aqui se multiplica com a porção da unção ali. É isso que acontece na igreja. É isso que acontece no corpo de Cristo. É esta a proposta de Deus. A Bíblia diz que a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio crescimento em amor. Isso não é apenas no trabalho na igreja local, cada um fazendo um departamento, não, isso é relacionado à unção, trabalharmos juntos pela unção, trabalharmos juntos, unidos, ungidos, num só propósito, numa só disposição mental, num só parecer, numa só fé, num só amor, crendo num só Senhor, tendo uma só esperança. Aleluia! Nós vimos que nos dias de Salomão havia um prédio chamado a Casa de Deus. Sob a nova aliança, os crentes são a casa de Deus. Agora, se Deus desejou e encheu tanto o tabernáculo como o templo, será que Deus não quer encher e transbordar as nossas vidas e nas nossas reuniões? Porque naquele tempo, o tabernáculo é a casa de Deus, a presença de Deus era representada pela arca, tínhamos o templo, mas hoje nós somos o templo, muito embora estejamos uma igreja linda, bela, que está sendo construída e vai ser finalizada, amém? Mas já está linda demais, está maravilhosa, muito confortável. Mas sabe, queridos, aqui não é a casa de Deus não, a casa de Deus somos nós juntos, reunidos. Porque se não tivesse esse prédio, a gente ia se reunir em outro lugar e nós seríamos a igreja de Deus. Sabe, a igreja de Deus não era lá na Lacerda Franco 293, porque a gente saiu de lá. Se estivéssemos lá, lá seria uma reunião da igreja. Mas agora lá é outro lugar, ali era só um prédio. A igreja foi transportada de um lugar para o outro, da Lacerda Franco para Aruaba. Aleluia, glória a Deus. Estamos falando de unidade, que unidade é uma chave para a unção corporativa se manifestar. Abra comigo, por favor, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Aleluia. Diz assim, verso 1. A cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. A Bíblia diz que todos ficaram cheios. Mas todos quais? Todos que estavam reunidos no mesmo lugar. Ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Tamanha a glória de Deus se manifestou nessa reunião onde havia unidade, que não foram apenas uns cheios, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Que reunião gloriosa que foi inaugurada em Pentecostes, onde não era apenas uns, não era só a fileira da frente, não eram só os ministros. Aleluia! Onde todos estavam cheios da glória de Deus. Do mesmo modo, em Atos 4:24 diz assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Eles estavam unidos, unidade. Eles estavam numa reunião, mas não apenas juntos fisicamente, juntos em espírito, juntos cooperando com a unção individual, para que houvesse uma unção corporativa.
para coroar aquela reunião. E a Bíblia diz, no verso 31 de Atos 4, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 5,12 diz assim, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo, unidade. Uma reunião onde havia comum acordo, onde não estávamos reunidos apenas fisicamente, mas em espírito, cooperando. Aleluia! Aleluia! Eu quero ler aqui um trecho de um livro do irmão Reagan, em que ele fala do que aconteceu numa reunião. Isso pode animar a nossa vida. Aleluia! Ele diz assim, de 1937 a 1949, pastoreei várias igrejas, mas consegui com apenas uma delas, a igreja em Farmersville, Texas, chegar ao ponto da unidade no louvor que provoca a manifestação da glória de Deus. Por causa da unção corporativa, nunca fui incapaz de levar outra igreja que pastoreei aquele ponto de louvor. No entanto, uma vez, na última igreja que pastoreei, em Van, Texas, eu consegui levar as pessoas ao ponto de a glória de Deus se manifestar em nosso meio. Nossa igreja e outra igreja estavam promovendo cultos de confraternização e eu era o pregador. O prédio estava cheio e as pessoas estavam comigo em tal unidade no Espírito. Unidade no Espírito. Que Deus pôde manifestar sua glória poderosamente. Tinha acabado de terminar minha mensagem, profetizei em línguas, ungido pelo Espírito Santo, e outro pastor que estava comigo no púlpito se levantou e deu a interpretação. A interpretação foi sobre crentes concordando entre si. Uau! De repente foi como se um vento forte soprasse pelo prédio. Todos a igreja ouviram. Experimentamos a manifestação do Espírito Santo de forma similar a que os crentes experimentaram em Atos 2:2. De repente, veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Quando aquele vento do Espírito Santo soprou em nosso grupo, todos os pecadores que estavam lá foram salvos. Agora ele vai começar a relatar o que acontece quando a glória de Deus se manifesta. Ele diz assim, todos os pecadores que lá estavam foram salvos. Todos que estavam caídos foram restaurados à comunhão. Toda pessoa que nunca havia sido cheia do Espírito Santo começou a falar em línguas. Todos os doentes foram curados. A glória de Deus se manifestou em nosso meio de forma poderosa. Uma mulher havia sido trazida ao culto em uma ambulância e estava deitada numa maca. Havia feito 6 cirurgias. Os médicos lhe haviam dito que tinha apenas mais 2 meses de vida. O corpo daquela mulher havia definhado ao ponto de parecer a própria figura da morte. Ninguém orou por aquela mulher, ninguém tocou nela, mas quando o Espírito de Deus soprou ao prédio com vento, ela pulou da maca e saiu correndo pelos corredores, completamente curada. Por causa da unidade no Espírito, por causa de estarem numa reunião com o mesmo propósito. Sabe, se Deus fez isso numa reunião de Morrega, por que Deus não pode fazer isso com a gente? Eu creio na Bíblia, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem filhos prediletos. Eu creio que se a gente tiver a mesma disposição, se a gente seguir a mesma receita de se reunir com um propósito em unidade no Espírito, que Deus vai fazer mais uma vez. Aleluia! Aleluia! Eu creio que nós viveremos dias de manifestações maiores da glória de Deus. Nós provaremos de um nível maior da glória de Deus. Sairemos do nível onde nós estamos. Deus nos promoverá para um novo nível de glória. Mas isso não depende de Deus, depende de mim, depende de ti. Abra a Bíblia comigo, por favor, em Salmo 133. Estamos quase partindo para o fim. Eu sei que você fala, Lucas, para de pregar logo, você está falando da glória, eu quero a glória. Então, Salmo 133, um texto um tanto quanto conhecido e de muita importância para aquilo que nós estamos quase concluindo o assunto. Diz assim: ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos.
É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Na unidade, o que Deus faz? Deus ordena a bênção. Agora eu quero dizer para você qual é a maior bênção. É a presença manifesta de Deus. A Bíblia diz que na unidade Deus ordena a bênção. Agora, e se a bênção for a manifestação da glória do Espírito Santo? Por causa da unidade? E se esse for o presente? E se esse for o galardão de buscar a presença de Deus em fé? A manifestação da glória dele. Será que para a gente está bom? Ou a gente trocaria a manifestação da glória por um bem? Deus não tem nenhum problema com a prosperidade, Ele nos prosperou. Sabe, mas nosso coração não está nisso não. A gente busca o reino e as coisas são acrescentadas. A gente busca o jeito de Deus. Vamos todos, queridos, buscar ao Senhor de modo diligente e aprender os caminhos do Espírito Santo. Vamos aprender quais são as estradas do Espírito, para a gente cada dia mais no nível profundo. É tempo de nos prepararmos para uma maior medida da manifestação do poder e da glória de Deus, para que o mundo creia e aceite Jesus como glorioso e ressurreto Salvador, sabe? Nós temos aqui agora um comércio bem legal, vende delícias ali. Não sei se você já provou, não estou fazendo propaganda, mas sabe, ali tem delícias, ali é um lugar legal para as pessoas se reunirem, conversarem, sabe? Mas aqui é um lugar melhor. Eu creio que Caroba não será conhecida pela rua do Carlos Cake, do Baker Shop, mas será conhecida como a rua da igreja. Porque ali tem delícias que o homem prepara, aqui tem delícias que Deus derrama. Ali tem delícias que se a pessoa comer demais, ela pode ter uma diabetes. Aqui tem delícias que quanto mais você provar, melhor você vai ficar. A manifestação da glória em nossas reuniões atrairá o perdido. Nós temos que fazer evangelismo? Sim, nós temos que fazer. Agora, pense em fazer o evangelismo e além disso, reuniões fervorosas, onde as pessoas serão atraídas para cá. O que está acontecendo na rua Aroaba 285, eu não sei, mas eu estou percebendo, parece a glória de Deus. Eu quero ir nessa reunião, tem algo diferente. Ali não há uma igreja religiosa, ali tem o próprio Deus descendo. Eu ouvi certa vez um pregador dizendo que avivamento é quando Deus muda para uma cidade. Que tal se Deus mudar para a rua Aroaba, número 285? E daqui nunca mais sair, por causa de um povo que anda em unidade, um povo que une na unção, um povo que atrai a glória de Deus. Se a Alessandra for um imã e atrair a glória, eu for um imã também, qual força nós teremos para atrair a glória de Deus? Agora, se nós todos formos um imã, como é que Deus vai ser atraído nessa reunião? Não vai ser apenas um desejando, vão ser todos desejando, todos recebendo. Sabe, queridos, eu tenho um convite a você. Quando a glória começar a se manifestar em nosso meio, e eu digo, porque ela já tem se manifestado, mas vai se manifestar num nível maior daqui para frente. Não resista, se entregue, se renda. Se você achar que é estranho, fecha o olho e mergulha. Mergulha profundo, fecha o olho. O Espírito Santo vai te conduzir, Ele não vai te colocar em nenhuma fria não. Então se coloque de pé. Queria chamar o grupo de música para vir aqui. Vamos fluir um pouquinho?